Good morning, everybody. Bom dia, todo mundo. Everybody's doing well. Espero que Happy to todos estejam be bem. Estou spending feliz this time this morning with all por of you. estar passando esse tempo nessa manhã com todos So I would like vocês. to start this morning with a Eu practice. gostaria de começar essa manhã As you com a all know, prática. ripening Então, como our todos vocês speech, sabem, connecting with our amadurecendo a potentiality, nossa fala e nos conectando com connecting with nossa our potentiality potencialidade, through the ou nos speech conectando by com a ripening nossa it, potencialidade connecting it deeper. através da fala, And the amadurecendo practice is ela, the essa é a practice of ideia. silence. And so Mas a I would like prática é a to prática do begin silêncio. guiding a short Então eu meditation gostaria de first and then começar guiando uma speak a little meditação bit. curta antes e depois So vou falar um please pouco mais sobre isso. Então, por favor, see this moment as a precious moment. veja esse momento como um momento precioso, um presente para si mesmo, a oportunidade de estar sozinho, quieto, em silêncio, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo. Nesse momento, simplesmente pare, encontre um lugar confortável, cheio de paz, uma esquina, um canto em que você possa estar. Traga sua atenção plena para esse momento presente. No seu lugar, no seu corpo. E fique consciente de qualquer desconforto, esforço que você esteja sentindo no seu corpo, na sua mente. Fique consciente disso e expire profundamente. Lentamente, longamente. End of the exhalation. E na expiração, Rest. descanse no final. So we do like a Então, 4 of nós vamos, 4 segundos de inspiração e cerca de 6 segundos de expiração, profundamente, lentamente da barriga e do coração, liberando qualquer desconforto, qualquer esforço que você esteja sentindo nesse momento na sua vida. Expire e vamos repetir isso algumas vezes. Fique consciente, conforme você expira, como se estivesse limpando os ventos tóxicos e velhos. No final da expiração, sinta e entre nesse estado profundo de descanso. Gradualmente, por meio desse descanso, esse estado, sinta o silêncio. E particularmente aqueles de vocês que têm usado muito a sua fala, né? Por exemplo, que falam demais, que discutem muito, que argumentam muito, que julgam muito.
all this exhaustion of your speech. Todas essa exaustão da sua fala. Be aware of them in your body, in your Fique throat. consciente disso no seu corpo, na sua garganta. As you exhale deep, Conforme você expira profundamente, particularmente expire essa energia negativa, esses tóxicos do seu chakra da garganta, com a consciência desse esforço da fala, em particular a fala que prejudica, a fala negativa. Libere isso. E no final da expiração, encontre um estado de silêncio, quietude, descanso profundo. Continue com esta respiração cíclica, 4 segundos para dentro, 6 segundos para fora. Descanse na expiração, sentindo que você está liberando os tóxicos do esforço, da exaustão e, particularmente, todos esses argumentos, ruídos, discussões. E entre no silêncio, na paz, onde você não está sendo drenado, onde você não está constantemente lutando, se defendendo. Paz. Onde você se sente seguro, descansado, curado. Continue. Descanse profundamente, mais profundamente. Não apenas descanse dos ruídos externos, mas dos seus próprios ruídos internos, mas descanse para dentro de um silêncio mais profundo, o silêncio do seu ser verdadeiro. Continue com a respiração.
Ok, então gradualmente você pode abrir os seus olhos. Apenas sinta uma profunda sensação de estar enraizado no seu corpo, conectado com o silêncio interior. Ok? Na nossa vida, e no ensinamento em geral, a gente fala sobre as 3 portas: a porta do corpo, a porta da fala e a porta da mente, Gosum. Essa porta se refere à porta porque é uma entrada para nós mesmos. Elas são entradas para a iluminação. Então, para o praticante, é uma porta para você mesmo e para qualidades iluminadas. Mas, se não somos fortes o suficiente, elas não se tornam uma porta, elas se tornam alguma saída. A gente se perde por meio do nosso corpo, a gente perde a conexão com o nosso corpo, os equilíbrios do nosso corpo, a gente tem vícios no nosso corpo, a gente vai ficando mais pervasivo, a gente se perde na nossa fala, a gente se perde por meio de... imagina toda a guerra, todo argumento, toda a separação, todo divórcio, basicamente acontece baseado na fala das pessoas. É muito perigoso. Você não sabe como falar. Se você não souber como falar, é muito perigoso. Então, isso é ser diplomático, né? Mas hoje em dia, mesmo ser diplomático é muito difícil. Então, a nossa mente também, a gente pode ficar enlouquecido com pensamentos os mais malucos e emoções fortes. A gente se sente e não sabe como lidar com isso e a gente se perde, a gente sai de si mesmo. Então, quantas pessoas acabam se suicidando, perdendo sua decência? Quantas pessoas machucam umas às outras? Todas essas coisas acontecem por causa da perda da capacidade de lidar com a nossa própria existência, no corpo, na fala e na mente. Então, hoje, particularmente, estamos falando sobre a fala. É muito interessante a fala, eu sempre acho isso muito interessante. Todos nós falamos, estou falando agora, eu, por exemplo. Com que frequência a gente fala aquilo que a gente não queria estar falando? Quantas vezes a gente fala algo que a gente depois pensa, que pena que eu disse aquilo, preferia não ter dito. Ao longo do dia, tantos momentos que você sente, queria ter sido mais gentil, pena que eu não fui mais gentil, mais bondoso, queria ter escolhido palavras diferentes. Pena que eu não usei essas palavras, as mesmas de uma semana atrás. Queria que eu não tivesse deixado essa pessoa desconfortável, não tivesse machucado ela quando eu disse ou falei alguma coisa. Em qualquer relacionamento, mesmo com desconhecidos, com os nossos amados, queridos, mesmo quando você escreve algo que quer que você esteja expressando para qualquer pessoa, tem sempre palavras que são sua escolher. E você pode sentir isso. Por exemplo, eu estou tentando estar consciente disso, posso sentir isso. Eu tenho uma tendência para escolher certas palavras. Então, eu tenho consciência que nem sempre essas palavras são as melhores que eu poderia escolher. Então, eu vejo a tendência, às vezes, de escolher esse tipo de palavra, tenho uma tendência de expressar desta forma em particular, e eu reconhecendo isso, naquele exato momento, eu mudo as escolhas das palavras, eu mudo as escolhas da expressão dessas palavras, as sentenças, eu escolho sentenças diferentes. Por exemplo, com que frequência a gente tende a dizer, estão tentando ajudar alguém, você ajuda alguém, ou você queria ter ajudado alguém, ou alguém pediu sua ajuda, você está ajudando alguém. Com que frequência as pessoas dizem, antes de fazer qualquer coisa,
Elas fazem uma longa história sobre ai, que difícil que é, que desafio que é isso, ai, quanto você não gosta de estar fazendo isso. Você vai todas aquelas histórias e aí você tenta fazer. Aquilo você acabou de dizer, o quanto você está odiando fazer algo, e aí você diz, mas eu vou fazer isso por você. Por que você tem que dizer isso? Eu tenho claramente duas escolhas. Você pode não fazer, eu recomendo isso. Não faça aquilo que você não quer fazer. Ou, talvez, você realmente não queria fazer, mas você prometeu que ia fazer, ou você quer manter-se fiel à sua promessa, então, ok, faça, mas você não tem que fazer essa longa história de quanto você odeia estar fazendo isso, ou quanto você está fazendo isso por causa da outra pessoa. Você não tem que fazer todas essas histórias, mas a gente faz. Muitas pessoas fazem isso. Por que você está fazendo isso? A pessoa que está escutando não gosta de escutar isso. A pessoa que está escutando isso, ela vai ter menos apreciação pelo que você está fazendo por causa daquela longa história que você falou antes. Então a gente tem um problema com o silêncio, quando a gente não fala, porque a gente está suprimindo isso, a gente está suprimindo nossos pensamentos, emoções, sentimentos, nossas ideias, nossa expressão. Quando a gente fala, a gente está explosivo. É perigoso. As pessoas que estão suprimidas, quando elas se expressam, é muito perigoso. Então, como que você encontra um equilíbrio entre não falar e falar? Esse é uma chave, é o ponto principal. Geralmente eu gosto de compartilhar ao longo do dia, por exemplo, o silêncio não é apenas a ausência de ruído. Na verdade, é a presença da consciência. No silêncio, nós encontramos a nós mesmos e nossa voz verdadeira. E isso é assim que é. Neste momento, em particular, eu estou falando e tenho a escolha de estar totalmente consciente do meu silêncio interior, manter-me conectado com isso, escutar esse silêncio, sentir, estar nele e falar vindo deste silêncio. O meu som, as minhas palavras, minhas expressões não tem que interferir na minha consciência do meu silêncio interior. Isso é chamado de integração para a natureza da mente nos ensinamentos Dzogchen. Quando eu não tenho a capacidade de fazer isso, ou quando não estou nem tentando fazer isso, aí eu tenho a escolha de melhor não dizer nada. Ficar completamente em silêncio. Talvez para mim isso seja difícil, falar e ficar quieto. Então eu só consigo ser falar ou ficar quieto, em silêncio. As duas são difíceis, então eu escolho ficar em silêncio. Porque eu sinto que no silêncio eu posso entrar na minha paz interior melhor do que quando eu estou falando. Porque quando eu estou falando, eu me sinto às vezes desconectado do meu silêncio interior. Mas não tem que ser assim. Então, no ensinamento de Dzogchen, assim como em qualquer ensinamento, as pessoas falam sobre o silêncio em todas as tradições, as pessoas falam de silêncio. Eu acho que realmente é muito importante entender que existe um ponto-chave aqui. Apenas estar quieto não ajuda muito, a menos que você esteja quieto com uma consciência específica. As pessoas que... Imagine alguém na sua vida, algumas pessoas
Tem muitas pessoas, né, que não falam muito. Não expressam amor, não expressam a frustração delas, não expressam sua raiva. Elas não expressam. Ponto. É muito triste. Você tem um relacionamento com pessoas que não expressam seus sentimentos, é difícil você ter um relacionamento com pessoas assim. Também é difícil ter pessoas que expressam tudo, que não se contém em nada. Não contém nada. Não tem filtro. Não tem um momento que ela segura. Isso também é difícil. Então, é uma questão de, quando você conhece pessoas assim, que suprimem suas vozes, a sua fala, você pensa que elas estão praticando silêncio? Elas não estão falando. Mas isso pode ser chamado de prática do silêncio? Não. A prática do silêncio é uma alegria e essas pessoas estão sofrendo. A prática do silêncio é divertida. Essas pessoas estão se sentindo desconfortáveis. A prática do silêncio é vida, é viva. E essas pessoas estão morrendo. A prática do silêncio é luminosa. E essas pessoas estão se sentindo escuras para baixo. Não dizer nada não significa prática do silêncio. Então, a consciência do silêncio, a palavra consciência do silêncio. No Tibete, em tibetano falamos Jönmen Eshe, Jönmen Eshe, sabedoria do silêncio, ou consciência do silêncio. Eu sou consciente do meu silêncio. Se há consciência do silêncio, se há consciência, aí não há supressão das emoções. Porque a consciência nunca surge em pensamentos e emoções suprimidas. Quando você suprime, reprime. Quando você suprime seus pensamentos e suas emoções, essa supressão, ela não permite o despertar, o surgimento da sabedoria, do conhecimento, da criatividade, a voz. Não permite esse surgir. Então, é um estado sem voz, sem energia, sem consciência, sem alegria. É um silêncio sem nada disso. E isso não é uma prática do silêncio. Por exemplo, neste momento, em especial, se eu diria algo como todos vocês estão aqui me escutando, não é por acidente, você vai no Facebook e de repente você, nossa, quem é esse cara aí falando? Vamos escutar? Mas você está aqui participando comigo no meu Facebook? Você que está aqui, em particular, já tinha separado o seu tempo para estar aqui? Eu estou falando para essas pessoas. Se você está escutando, você não está falando, você está escutando. Eu sou aquele que está falando nesse momento. Você não está falando. Você está em silêncio. Mas você não necessariamente está consciente do silêncio. Agora, eu encorajo você a estar consciente do seu silêncio, a sentir o seu silêncio.
You see? Você vê? Big difference. É A second bem ago, diferente. you were in silence, Um segundo you were not atrás, aware of você silence. estava em silêncio, mas não estava consciente do silêncio. Now you are aware of silence. Agora, você está consciente do The silêncio. differences between awareness of silence A and not distância awareness of silence entre is consciência do big. silêncio e a They não say in consciência Tibetan, do they say, silêncio é enorme. Eles dizem em tibetano, knowing and not knowing make the whole differences. saber e não saber faz toda a diferença. Knowing yourself and not knowing yourself Saber a si mesmo, conhecer a si mesmo e não conhecer a si mesmo knowing the truth and not é knowing totalmente the truth diferente. makes whole Conhecer a difference. verdade e não saber a Being aware of verdade the faz silence, toda a diferença. not being aware of Estar the consciente do silence makes silêncio whole e difference. não estar consciente do Now silêncio you are é aware uma of the enorme silence. diferença. Agora, você está consciente do As I silêncio. went speaking few Conforme eu estava minutes more, falando, maybe you already lost um minuto mais, the awareness. talvez você já tenha se perdido You see? da sua consciência do easy to lose silêncio. Você vê? É fácil perder. And not difficult to E, find back e não é difícil when you know encontrar de you have volta lost. quando você sabe, conhece e percebe que perdeu. And second, go back. É só voltar um segundo atrás. Volta. Now you're Agora, back você in está that de volta silence. naquele silêncio. Don't wait for me to say something. Não espere que eu diga algo. Be fully aware of your silence. Esteja plenamente consciente do seu silêncio. There is so much Há activity, energy, tanta atividade, energia, liveliness vida in that silence. nesse silêncio. The more you're aware of, Quanto mais the você more you está feel it. consciente, mais você vai sentir. As I'm speaking, I'm encouraging all Conforme eu of estou you to falando, experience it estou while I'm encorajando speaking. todos vocês a experimentar enquanto eu estou falando. Don't just listen to my words, Não apenas but escute listen as to your minhas silence. palavras, mas escute ao seu silêncio. You can hear the silence. Você pode escutar o silêncio. You stop hearing the silence Você para de the escutar o moment you silêncio listen to the noises. no momento em que você escuta os ruídos. And we are addicted to listening Estamos to the viciados, noises somos and viciados a ficar escutando os ruídos do conflict. We're addicted conflito. to making comments on Somos viciados em fazer comentários sobre conflitos and lose the connection to the silence. e nos perdemos a conexão com o silêncio. So just feel. Então apenas sinta. When you're in that place of silence, Quando why você it's está nesse important? local do Because you silêncio, feel peace. por que é importante? Why it's important to Porque feel você peace? sente paz. Because you Por feel que é safe. importante sentir paz? Why it's important to Porque feel você se safe. sente seguro. Because you Por que é don't have importante to se sentir fight seguro? with Porque life. aí você não tem que lutar You don't com a have to vida. fight with anybody. Você não tem que lutar com ninguém. You don't have to activate your Você não tem que sympathetic nervous ativar o seu system. You don't sistema have to nervoso use your simpático. biological Você não tem que reserve usar energies that very- as which suas you have reservas little bit. biológicas de energia. It's like a last few seconds of É the como se battery of fosse your phone
É quando você tem aquele última bateria do seu celular, você tem uma ligação importante para fazer, você não quer perder aquela energia em coisas que não são importantes. Você quer usar direito essa energia, usar bem. Por que é tão importante? Porque para a sua saúde, para o seu corpo é importante. Nesse momento de silêncio, não está usando nenhuma energia. Imagine como se você fosse um telefone. Todos nós carregamos celulares e quando a gente tem um telefone antigo e ruim, ele usa a bateria muito rápido. E quando você tem pouca bateria sobrando e tem muitos telefonemas importantes para fazer, o que você faz? Você não vai usar ele, você vai salvar e guardar, porque você quer que ele dure mais. É a mesma coisa. Conforme a gente fica mais velho, você não quer usar a sua reserva biológica salva, preciosa, sua energia por nada. Você quer guardar isso. E o silêncio, esse lugar de paz dentro, é a forma conforme a gente economiza essa energia. Para muitas pessoas, elas estão sempre usando, estão sempre se defendendo, como se estivessem cercadas de inimigos, prontos a levar um tiro, ser morto. Pessoas são nervosas assim, estão sempre com medo, tentando se defender, estão falando dessa forma, pensando dessa forma, se sentindo assim, estão usando sua energia o tempo todo demais por nada. É por isso que a prática do silêncio, estar no silêncio, se torna muito, muito importante para se sentir seguro. E conforme dissemos, é como respirar por 4 segundos para dentro, 6 para fora, descansando. Esse tipo de ciclo, mesmo que você não sabe nada do que eu estou falando, se você simplesmente respirar daquela forma, já vai te ajudar a estar naquele estado de mente, naquele estado de silêncio. Então, isso é importante saber. O silêncio não é apenas a ausência de ruídos. Isso significa que, na presença de ruídos, você pode ainda estar experimentando o silêncio completo. Às vezes é importante ter isso, sabe? Você está com pessoas que não param de falar. Argumentar, julgar. Mesmo nas mídias sociais, há pessoas, não sei como elas têm tempo, que ficam criticando outras pessoas, julgando outras pessoas, muito negativas com outras pessoas, pessoas até que você nem conhece, entrando em todas essas histórias das outras pessoas. Eu fico sempre impressionada de como algumas pessoas usam a energia delas dessa forma. Se elas têm energia, existem formas melhores de usar essa energia para encontrar mais paz, ativar mais bondade, gentileza. Nós temos essa escolha. A gente sempre diz que quando a polícia para, você tem o direito de permanecer em silêncio. Quando a polícia te para. O que quer que você fale pode ser usado contra você. Por que eles dizem isso? Eles dizem isso porque às vezes você pode falar algo bem estúpido, ou algo errado, algo que pode ser contra você. E muitas vezes na vida, as pessoas fazem isso o tempo todo, é o que elas fazem. Elas falam tantas coisas que no final, tudo que elas disseram, e muito do que elas disseram, se torna uma arma contra elas mesmas, pelos outros. Porque elas não sabem o que estão dizendo. Então o silêncio é protetor, é o melhor protetor.
Quando você não tem uma palavra, quando você não sabe o que dizer, o silêncio é um ótimo protetor. Sabendo disso, é ok ficar em silêncio, é ok não dizer nada. Tá tudo bem. Isso é aproveitar estar no silêncio sagrado. É uma alegria. O silêncio é também um grande comunicador, que muitas vezes as pessoas escutam você e te entendem até melhor. As pessoas respeitam você, elas conhecem você, elas vão entender você melhor pelo seu silêncio do que pela sua voz. Claro, não estou dizendo para você não falar, não é isso. Não tem jeito de não falar, não se expressar. Não, não é isso. Estou dizendo que quando você não sabe o que dizer, não fale. Quando você vai dizer coisas que prejudicam, é melhor não falar. Quando você sabe, ou você não sabe, ou sempre que você está dizendo algo e você sabe que às vezes você vai estar machucando outras pessoas, fique consciente disso. Você tem uma escolha. No silêncio, você encontra a si mesmo e sua voz verdadeira. São as duas últimas linhas. E por que estamos dizendo como no silêncio você encontra a si mesmo? Porque há muitas formas de encontrar a si mesmo. Com a sua própria fala de dor. A sua própria fala de dor. Quando você escuta, quando você está dizendo algo negativo, quando você está julgando alguém, quando você está se mostrando, quando você sente aquele estado sem descanso na sua garganta, na sua voz, nas suas palavras, naquele momento você reflete de volta em si mesmo: estou consciente disso. Quem é esse? Quem é que está nervoso? Eu posso escutar a minha voz, posso escutar escolhas das palavras. Talvez eu não tenha um vocabulário muito rico, mas mesmo assim eu posso escolher algo melhor do que isso. Por que estou escolhendo essas palavras? Por que acabo reclamando tanto antes de ajudar alguém? Antes de que eu faça qualquer coisa? Por que tenho que dizer tanto antes de fazer qualquer coisa? Por que tenho que ser tão negativo antes de tentar ser positivo? Estou escutando a mim mesmo. Eu escuto a mim mesmo. Quem é esse eu mesmo? Que tem essa energia negativa e que escolhe essas palavras dessa forma de se expressar. Quem é esse? É alguém que foi machucado, que foi ferido. É alguém que não foi respeitado. É alguém que não foi amado o suficiente. Eu vejo isso. Eu vejo em mim alguém que está buscando reconhecimento. E essas vozes estão vindo de lá, dessa identidade de dor, dessa personalidade que está expressando a sua voz dessa forma. E essa voz, ela fala tão alto que eu consigo escutar e buscar de volta essa sensação de quem eu sou e quem eu não sou.
Eu vejo quem eu não sou. Ou eu vejo uma das minhas identidades de dor fortes que está fazendo um papel muito importante na minha voz, na minha fala. Estou vendo isso, eu vejo isso. E agora você reconhece a si mesmo por meio do silêncio. Através do silêncio ou no silêncio, você escuta essa voz mais claramente. No silêncio, você consegue ver essa identidade de dor de forma mais clara. Agora você viu um aspecto de si mesmo? Você vê? Agora, quando você viu um aspecto de si mesmo, você disse: eu não vou falar desse jeito. Eu não vou usar essas palavras. Isso está vindo da minha dor. Eu não quero a minha dor, eu não quero que minha dor seja minha voz. Eu não quero minha raiva, que ela seja minha voz. Não quero, eu quero que minha voz venha da alegria e do amor. Daquele lugar que se sente seguro e confiante. Você vê? Agora você descobriu a sua voz. Você descobriu a sua voz. Essa é a sua voz verdadeira. Uma voz que vem daquela confiança, de um lugar que você se sente seguro e que se expressa com alegria e amor. Essa é a sua voz. A sua voz não é reclamar da dor, sentir-se para baixo. Essa não é a sua voz verdadeira. Essa é a voz da sua dor. A habilidade de fazer a distinção entre a voz da sua dor e a sua verdadeira voz. É assim que você encontra a sua voz verdadeira. Essa linha que eu compartilhei na minha reflexão do dia, vou fazer um comentário nisso, nessa reflexão. O silêncio não é apenas a ausência do ruído, mas é a presença da consciência. No silêncio, você encontra a si mesmo e a sua voz verdadeira. Então, esse é mais um comentário hoje. Eu queria hoje fazer comentários especificamente sobre isso. Então, manifestar a sua potencialidade por meio da sua voz significa encontrar a sua voz. Então, exercite a sua voz verdadeira, sua voz gentil, sua voz bondosa, sua voz positiva, sua voz que encoraja os outros. E a voz tem muito poder para fazer isso. Você pode falar sobre boas coisas de uma forma ruim. Se o assunto é bom, mas a sua voz é negativa, o que você está transmitindo? Não tenho muita certeza sobre o que você está transmitindo. Talvez você possa perguntar ou tentar descobrir. Então, toda essa dimensão da fala e do silêncio é impressionante, é lindo. Todos os dias está conosco, em todos os momentos nós temos essa oportunidade. Neste exato momento eu estou falando, então definitivamente estou tendo uma oportunidade de estar muito consciente do que estou dizendo, mas você está escutando-me? Você também tem a mesma oportunidade de escutar a sua voz. Quanto aberto você está, quanto crítico ou cheio de julgamento, ou negativo ou positivo você está, como você está consciente de si mesmo nesse exato momento, no momento de silêncio em que você está?
Bom, eu espero que isso tenha ajudado. Eu tenho feito uma reflexão diária e vou falar mais ainda sobre silêncio. Espero que todos vocês não fiquem cansados de mim falando sobre o silêncio e escrevendo sobre o silêncio. Mas cada uma dessas reflexões do dia, eu realmente passo bastante tempo, horas por dia, pensando, contemplando naquilo eu mesmo. Mas quando eu compartilho, eu não sei quantos de vocês entendem ou quanto vocês não entendem, se são apenas palavras, se tem significado ali, se ajuda, mas eu realmente adoro fazer isso. E quero agradecer o número de pessoas que têm traduzido em diferentes línguas. Eu realmente fico muito feliz e agradeço, é divertido, sabe? Eu sei que às vezes eu estou preparado para postar e já vejo alguns ali estão esperando ali para traduzir, em 5 minutos já está traduzido, é sempre muito divertido para mim ver isso e eu espero que também todos vocês estão lendo, contemplem também isso junto comigo, conosco ou todos juntos. Existe algo que todo dia a gente pode se engajar a nossa mente em algo? Não leva muito tempo, você pode, geralmente eu faço essa minha reflexão do dia no meu café, então todo dia eu fico 1h30 ali no café, todo dia. Então eu estou exercitando, estou tentando ficar aberto e refletindo em certas coisas. Não leva nenhum tempo extra na sua vida diária, mas sempre é divertido engajar o seu pensamento, a sua mente e seu coração num lugar correto, onde seja divertido e que possa ajudar. Então, muito obrigado por serem parte dessa reflexão do dia. Não sei quanto tempo eu vou fazer isso ainda, mas tenho tentado fazer todos os dias. Quando parar, eu vou parar. E se eu precisar dar um tempo, eu vou dar um tempo. Mas, se não, eu vou continuar. Então, aproveitem e obrigado a todos.